sei se vocês sabem, mas jornalistas às vezes dão uma sorte na vida, né? E essa live de hoje, eu acho que antes de tudo é sorte. Porque essa senhora que nós vamos conversar, eu nem imagino como esteja o cotidiano dela faz pelo menos um ano, não é? Vou contar, doutora Maria Ângela, daqui a pouco eu tiro o doutora, mas vou lhe contar uma coisa. Uma outra entrevista que eu dei muita sorte foi lá na Musical. Maurício era nosso diretor artístico lá, e eu fiquei um ano atormentando o presidente Fernando Henrique para ele me dar uma entrevista. Tinha um programa lá que chamava-se Todas as Faixas, e um ano depois nós conseguimos entrevistar o presidente, foi a Aninha Tavares, era assessora dele, minha amiga de muitos anos, e também foi um momento complexo do Brasil, interessante, foi muito bom. Então, essas coisas acontecem uma vez por ano. Então, assim, eu mandei um WhatsApp para ela, né, consegui o WhatsApp dela, porque eu sempre conversava com ela por e-mail, mandei um WhatsApp para ela e falei, Maria Ângela, você está bem, eu sei que sua vida está difícil, mas queria muito gravar uma live contigo, e esta semana é a semana do Dia Mundial da Saúde, que vai acontecer nesta terça-feira, no dia, quarta-feira, né, dia 7, e nós estamos gravando, porque Maria Ângela está 5 horas na frente do horário brasileiro, e se eu fosse fazer a live com ela ao vivo, ela teria que acordar às 2 horas da manhã, e ninguém merece acordar às 2 horas da manhã para fazer uma live, por mais interessante que o assunto seja, por mais importante e por mais que o momento exija. E eu imagino que a vida dela não deva estar muito fácil. Mas então, primeiro, eu quero muito lhe agradecer por estar conversando conosco. E nós temos a sorte de hoje ser feriado em Genebra. Por que é feriado em Genebra, Maria Ângela, hoje? E como é que nós conseguimos gravar? É um feriado protestante, parece que se chama Pascuela. Então, a Sexta-feira Santa é feriado e segunda-feira é um dos poucos feriados que tem. Então, é um bônus ter um final de semana prolongado. Duvido que você não tenha trabalhado no sábado e no domingo. Duvido. Trabalhei. Domingo de Páscoa também. Também, para você ficar mais tranquila, também trabalhamos, mas vamos lá. Como é que tem sido o seu cotidiano? Há um ano, desde que descobriu-se não, porque vocês já tinham essa informação, né? Acho que vocês já sabiam que a coisa ia ficar meio complicada para o resto do mundo. Mas desde que o mundo percebeu a dimensão do que era o novo coronavírus e do que seria a Covid no mundo, não é? Como é que tem sido o seu cotidiano? Veja, muito trabalho, obviamente, né? Eu chego cedo no escritório, ainda vou para o escritório, apesar de uma boa parte aqui, eu moro, a Organização Mundial de Saúde fica na Suíça, né? E continua com um lockdown parcial, né? Os restaurantes não abriram ainda, e tem uma recomendação para as pessoas trabalharem de casa. Mas tem um pequeno número de funcionários do OMS que continua trabalhando, né? Então, eu estou, né, nesse pequeno número, trabalhando no escritório. Está todo mundo trabalhando, mas trabalhando por via virtual. Então, saio cedo, volto tarde e trabalho nos finais de semana. Mas eu estou ficando muito velha para isso, Roseli. Não, tá bem, tá firme, tá firme. Então, quem cuida de você? Que a gente precisa ter, eu fico imaginando o seguinte, né, esse serviço do dia a dia é complicado, né, tem casa, não estou vendo bicho aí, né, eu sei que você tem 2 filhos, eu sei que você ficou viúva, sei que você tem 2 filhos que não moram mais com você, que estão cada um no canto do mundo, mas mesmo assim, você tem que comer, a sua roupa tem que estar limpa, a sua casa tem que estar limpa, quer dizer... Né? Quem que te ajuda a cuidar de você, Maria? Não, eu tenho uma pessoa que vem 2 vezes por semana para fazer uma limpeza, que se paga por hora, né? Diferente do Brasil, né? Então, ela vem 2 vezes por semana e limpa a casa, o que é bom, né? E aos sábados, a rotina nesse momento em que está tudo com dificuldade de transitar, né? De dificuldade de evitar lugares públicos o máximo possível e tudo mais. Então, os sábados eu faço as compras para a semana, né, e mantenho. E agora começou a melhorar o tempo, porque estava muito frio até agora, né? Frio, neve, chuva. Agora começou a melhorar, então de vez em quando no sábado de tarde ou no domingo eu saio para dar uma caminhada. Mas é bom, né? Dá para ir levando. Você cozinha? Sabe cozinhar? Bom, é mãe, né? Sei. Foi mãe, deve saber cozinhar. Não, mas o cozinheiro em casa sempre foi meu marido,
E depois que ele morreu, era o filho que morava comigo, ele fazia comida. Mas eu almoço no trabalho, né? E à noite lancha uma coisa. Então tem uma rotina, né? Você entra numa rotina na vida, mas acho que todo esse ano difícil que todos nós estamos vivendo, né? Acho que a gente está aprendendo novas coisas, né? E aprendendo a se virar de outros jeitos, né? Às vezes eu vejo algum filme na televisão, aquele monte de gente junto, se abraçando, eu fico pensando, será que a gente vai voltar a fazer essas coisas? Vai, né? Vai voltar. Vai voltar? É só ter paciência. Vai voltar, só ter paciência. Né? Vai demorar um pouquinho. Olha, Mariângela, às vezes eu acho que não. Veja, o ano passado, quando começou essa história toda, a gente pensava 6 meses. Né? Depois 3, 4 meses. Depois a gente viu que não era mesmo bem assim. E agora o nosso grande desafio está sendo vacinas, nós vamos conversar daqui a pouco sobre a questão das vacinas no mundo todo, tal, mas veja, a gente até estranha quando assiste filme de ver o povo sem máscara na rua, não é? Não é engraçado? Então, acho que a psicologia diz que a gente tem que ter 21 dias para poder absorver a mudança de um comportamento que temos, né? A raça humana tem os 21 dias para poder mudar. Nós já tivemos muitos 21 dias, desde que, por exemplo, aqui no Brasil foi março, não é? Nossa equipe toda está trabalhando remotamente, até o projeto social que a gente fundou lá em casa, tudo remotamente, mas quando a gente vê filmes, parece ficção hoje andar sem máscara. Mas Roseli, você que também vê em filmes mais velhos, você vê pessoas fumando, e você jamais vai ver agora um filme que tem pessoas fumando. Então... Não é? Assim, você vê, principalmente na década de 60, 70, até um pouquinho na década de 80, sempre tinha um ou dois lá mandando ver no cigarro. Hoje você já não vê mais. Então, a gente vai voltar a uma situação de uma convivência mais fácil novamente, com certeza. Sua perspectiva de volta é o quê? Vamos lá. Veja lá, a gente tem aprendido muito, né, nesse 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses que a gente está convivendo com esse novo coronavírus, né? E à medida que o tempo passa, a gente aprende aquilo que não funciona e o que funciona também, né? Por exemplo, você tem aprendido, e a gente tem conversado bastante, no caso brasileiro, em outros países também, que essas medidas clássicas de saúde pública, elas vão ficar algum tempo. Né? Clássica de saúde pública, o que é? O uso de máscara consistente, né? Ambientes ventilados, evitar aglomerações, distanciamento físico. Né? Em casos específicos, tem que fazer o fechamento do comércio em casos específicos, porque você não consegue diminuir a transmissão comunitária, né? Então, assim, a gente já aprendeu que essas medidas, elas têm que estar postas, e elas têm que estar postas junto com as medidas de vacinação, né? Porque acho que a população tem, principalmente os brasileiros, né? Menos os europeus, outras partes do mundo também tem mais desconfiança com relação à vacina. O brasileiro gosta de vacina, né? Cada vez que se abre uma campanha de vacinação, abre uma portinha, faz fila, o que é um excelente hábito, porque as vacinas têm trazido ganhos incomensuráveis em termos de saúde infantil e mesmo nos idosos, né? Então, o que a gente está vendo para o ano que vem, principalmente para esse ano em que você ainda tem essa não é inconsistência, mas você não está estabilizado. Nenhum país está totalmente livre de ter um surto renovado, né? Você acabou de ver, não sei se você chegou a ver, por exemplo, a Austrália, que é uma ilha grande, bem grande, né? Tá com surto em Brisbane, e eles fecharam a cidade de Brisbane, e um tempo atrás teve em Melbourne. Então, pode reaparecer, não está erradicado o vírus, né? Então, e ele tem essas variantes. Acho que é importante as pessoas entenderem que as variantes, na verdade, mutações, os vírus sempre mudam, e o HIV é um exemplo super conhecido, né? Que as pessoas, quando começam a ser tratadas, o vírus muda e cria resistência ao medicamento. Uma
uma variante é quando essa mutação se torna bem predominante e ela é constante, né? Então você deixa de ser só uma mutação e vira uma variante. E esse vírus ele está mudando e está criando algumas variantes, que é o P1, que é a variante no Brasil, mas tem outras, né, circulando, tem pelo menos 3 variantes de interesse de saúde pública, né? Então ele cria muitas incertezas sobre as medidas de controle, menos com relação a essas medidas universais que eu estava dizendo para você. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas o que quer dizer que o vírus é mais transmissível? Quer dizer que a máscara não funciona? Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Não quer dizer que a máscara não funciona, quer dizer que você tem que usar a máscara mais consistentemente, mais lugares, e, não, porque ela é uma barreira física para uma transmissão que se dá, né, quando a pessoa fala, ela, sem querer, ela emite muita gotículas de saliva, né? Então a imensa maioria das infecções se dão na transmissão de uma pessoa para outra pessoa, né? E essa pessoa pode não estar sintomática, mas ela está transmitindo. Então a máscara ajuda, né? A lavagem das mãos e a higienização ajuda. Ficar 1 metro da pessoa, se ela não estiver tossindo, aí ajuda. Então, quantas você tem? Eu tenho várias. Quantas você tem? Eu uso 10 agora. Não, eu uso 2. Eu tenho sempre uma no rosto e outra na bolsa. Só caso. Aqui nós tínhamos cores. Agora eu comprei essa aqui, a N95. A N95. Comprei essa aqui, então essa aqui eu comprei importei uma caixa aí, distribuímos um pouco, enfim. Você gosta de alguém, dê máscara. A gente deu um de Páscoa com máscara esse ano. Ô, Mariana, você falou do seu cotidiano um pouco, falou da sua vida. Por que você resolveu ser médica? A sua mãe era professora, o seu pai era um empreendedor na área de imobiliária, quer dizer, você poderia ter ganhado dinheiro. Comprando e vendendo imóveis. Eu tenho amigos que ganham dinheiro assim, né? Enfim, e você desde cedo... Não foi desde cedo, não. Para medicina ou como é que foi isso? Não, eu na verdade, minha adolescência, eu queria ser astrônoma. Eu queria fazer física e fazer astronomia. E aí eu passei 1 ano como intercambista nos Estados Unidos, e aí quando eu voltei, eu achei que eu gostava de lidar com gente, né? De trabalhar com gente, e resolvi fazer psicologia. Daí eu tinha um tio que já é falecido agora, que era psiquiatra. Ele me disse assim, mas você vai fazer psicologia? Faça medicina, então depois vai fazer pediatria, vai fazer psiquiatria. Aí eu fiz medicina, psiquiatria no Brasil era difícil na época, né? Uma tendência muito conservadora, e eu acabei fazendo pediatria e vim para a saúde pública. Então foi tudo meio por acaso. Por acaso, sei lá. E o que lidar com as crianças te trouxe? Eu brincava que eu achei que eu dizia que eu cliniquei, né, fiz pediatria uns 9, 10 anos, eu já sou formada há 40 anos, né? Eu brincava que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pediatra melhor, porque eu entendia melhor as mães, né? Então, quando me perguntam, você tem alguma indicação de pediatra? Eu digo assim, olha, procure alguém assim que não seja tão novo, que está muito obcecado com a ciência, mas que esteja assim, uns 30, 40 anos e que tenha filhos. Certo? Por que você virou melhor pediatra depois que você virou mãe? Não, porque eu entendia melhor a angústia das mães, né? As preocupações, mesmo que elas não fossem... Acho que eu era boa pediatra, mas mesmo que elas não fossem preocupações que, do ponto de vista científico, fizessem nenhum sentido, né? Mas a noção de que um filho é um bem maior, né? E que você quer proteger de todas as formas, acho que muda as pessoas, né? Eu achei que eu me tornei uma pediatra melhor depois. E eu tive meu primeiro filho com 10 anos de casada, já estava formada, já fazia alguns anos, então... Eu tenho algumas... gente, eu pedi para ela separar algumas fotos para nós, ela não quis de jeito nenhum. Mas como existem mídias sociais... Eu não tenho foto aqui comigo. Não, como existem mídias sociais, então o Maurício Barreira fez
teve esse trabalho de investigação criativa e achou algumas fotos e o João vai mostrar para nós. Então, vamos lá. Por exemplo, essa foto aí, Maria Ângela. Quantos anos você tinha aí? Olha aí. Menina! Uns 15, 16, talvez. Nossa. Isso aí é Curitiba? É Curitiba. É. Curitiba. Nesse momento você não pensava em ser médica? Não, acho que não. Não sei, faz tempo, né? Sempre teve cabelo curto? Sempre tive cabelo curto. Acho que porque dá menos trabalho para lavar. E cabelo fino também, né? Tem uma outra Achou foto, então, Acha, imagina. Mas, olha, a jornalista menina acha quase... Essa com os meus filhos, meu marido e as noras. Que ainda são as mesmas noras. Que bom. O seu marido tocava violão? Muito. Cantava? Cantava, tocava violão, viola. Olha só, ele era músico, não? Mas gostava de música? Não, gostava de música, sempre. Ele cantava o quê? Música brasileira? Tocava tudo, tocava rock, tocava música brasileira, tocava samba, era bem eclético. E cozinhava, veja só. Não, cozinhava muito bem. Olha lá, que bênção. Eu não tive essa... Bom, agora uma das coisas que a pandemia está me ensinando é a cozinhar um pouco. Não diria que eu sou uma exímia cozinheira, mas eu estou melhorando, Eu me viro. Seguir receita, né? Qual dos dois é jornalista? O de barba. Eu ia dizer. Ninguém quis fazer medicina? Não, nem. Não, mas o de branco é farmacêutico. Não, está na área, né? Está na área. E o meu colega jornalista hoje faz o quê? O Luciano está fazendo doutorado em Portugal. Em Portugal. Como é o nome do colega que é farmacêutico? Felipe. O Felipe é bio, ele trabalha com bioinformática, genética, essas coisas assim, genoma, né? E então, ele está na Finlândia. Trabalha no Brasil, todo mundo fora. Não, estão fora. Eles vieram com vocês, os meninos vieram com você para Genebra ou não? Já tinham saído? Não, o Felipe, que é o farmacêutico, ele veio, fez mestrado aqui, fez doutorado aqui, né? Porque quando eu mudei para cá, o meu marido já estava doente, então precisava alguém vir comigo, então ele veio comigo. Daí ele terminou o doutorado aqui, trabalhou vários anos aqui na universidade, e em agosto mudou para a Finlândia, está lá no frio. Nossa, a Finlândia ainda é pior do que Genebra, não é? De frio? É muito frio. Muito pior. E o colega jornalista, não quis trabalhar com saúde? Não, ele trabalha ainda na área do meio ambiente, mas agora ele está fazendo a parte acadêmica na área de literatura, né? Então... Maria Ângela, eu estou pensando aqui, bom, são três homens na sua vida e os homens tiveram que seguir sua carreira. Como é que foi isso? O Antônio era educador, né? Ele era historiador. Não, eles não seguiram, porque, na verdade, quando eu estava no Brasil, eu trabalhei muito no meu estado de origem, sou de Curitiba, né? Trabalhei em Curitiba, na Secretaria de Estado do Paraná. Depois, quando eu fui diretora do departamento de HIV e AIDS e hepatites, DST, HIV e AIDS e hepatite, eles ficaram em Curitiba, eles não mudaram comigo. Não então foi eu ia para casa. Não, eu ia para casa todo final de semana. Eles passaram a adolescência sem a mãe. Nem sempre é a mulher, veja, que a carreira cresce assim. Normalmente, como o mundo foi desenhado pelos homens, e ainda né? Mais ou menos. Estamos melhorando. Normalmente as mulheres acompanham os homens, depois eles foram para Genebra com você. Como foi? Não é muita mudança na sua vida, a vida inteira, não é? O Antônio já estava aposentado quando nós mudamos para cá. E o Felipe estava começando a carreira, né? Tinha acabado de se formar, então era uma coisa normal, né? Você mas depois eu tenho um neto. Pequeno. Tem um ano e pouquinho. 1 ano e 4 meses. 4 meses. Tem mais uma foto para a gente mostrar? Essa é agora. Isso. Essa é agora.
Você já... Bom, tá lá. Do que eu me lembro, do que eu pesquisei da sua história, do que eu conheço, acho que você fez acho que é evidente que você sempre se dedicou, mas o que te levou a ter um destaque maior, etc. e tal, foi o Projeto Mãe Curitibana, é isso? Se não me falha a memória? Não, Curitiba, eu fui funcionária, estou aposentada já, né, na Secretaria Municipal de Saúde. Eu trabalhei muitos anos, né, e também no estado do Paraná. E o programa Mãe Curitibana, eu fui uma das pessoas que coordenou a primeira implantação, né? Isso já faz muitos anos atrás, né? Mas foi o primeiro... Na verdade, ele começou com com a ideia de se começar a fazer o teste do HIV no pré-natal, né? Que nenhum lugar no Brasil estava fazendo naquele momento. E culminou porque naquela época Curitiba estava enfrentando uma fase importante de gestantes ficarem rodando sem achar lugar para fazer parto, né? E o que é para ter um parto, né, decente, né? E não tem, Roseli, na verdade era uma coisa tão absurda, porque não tem nada em saúde pública que seja mais planejável do que uma gestação. Porque ela vai acabar de algum jeito, né? Se a mulher ficar grávida, ou ela vai abortar, vai perder o bebê, ou vai perder, ou vai ter um filho em casa ou no hospital, porque não tem, passou um tempo. A criança chegou, tem que sair. É claro, entrou, sai, né? E isso foi, assim, à época, uma coisa assim que todos nós trabalhávamos na Secretaria Municipal de Saúde, a mesma equipe que está lá agora ainda, está no batente, só que estão bem mais velhas, né? Era uma coisa irreal, né? Porque se você sabe quantas gestantes ficam grávidas, quantas mulheres ficam grávidas todos os anos. Como é que você não pode, pelo sistema de saúde, organizar o atendimento de modo que você possa, que ela possa, quando ela fica grávida, ela já sabe onde ela vai ter o bebê. Não, sabe, isso cria uma outra relação. E com essa questão da testagem do HIV e outras questões vieram, né? Mas era um programa de vinculação da gestante à atenção primária à saúde e a vinculação da gestante para o trabalho de parto, e foi evoluindo para também incluir a diminuição da mortalidade infantil, né, que é perinatal principalmente, né? Quer dizer, então você começou a ficar mais sofisticado no tratamento da gestante de alto risco, identificação precoce daquela gestante que teria um risco maior de ter um parto prematuro, né, e também um risco maior de morrer. Então, essa foi o contexto onde o programa Mãe Curitibana acabou sendo implantado, mas o objetivo inicial tinha sido como é que a gente vai ofertar o teste do HIV na atenção primária, porque naquela época só fazia no COA, né, no CTA, só fazia em lugares especiais, e a gente estava vendo criança começando a aparecer com HIV não é, sabe? Então era uma coisa, foi uma discussão muito boa com o Ministério da Saúde à época, porque havia uma certa preocupação com a utilização da testagem na atenção básica, né? Então, aí foi para o Ministério da Saúde, e aí fez um trabalho muito interessante lá no Ministério. Temos até uma foto aqui muito emblemática. Essa foto é muito interessante. Nós estávamos lá quando o presidente Lula decretou a licença compulsória do Favirense. Foi um momento... Aí o ministro Temporão. O Paulo Gadelha, que era o presidente da Fiocruz, né? Atrás dele está o Reinaldo Guimarães. Uma turma boa, né, Maria Ângela? Uma turma boa. Era bom, foi um bom tempo. Então, mas também não foi fácil, Roseli. O bastidor à época foi muito difícil. Não, foi muita pressão, né? Muita pressão, mas, enfim, você sabe que quando eu voltei, eu conversei, foi engraçado, muita gente da indústria nos chamou para conversar, muitos executivos e tudo, e eu falava assim, olha, a palavra que eu escutei em Brasília é negociação, a gente tem que aprender a negociar. Tá certo? Acho que nós fizemos 17 reuniões com a Merck. Tudo registrado, tudo. E o meu, claro, Carlos Passarelli, a Juliana Valini, mas também o Orival Silveira, que está em São Paulo, né? Tá bem, o Orival está bem, eu converso com ele de vez em quando. Veja,
naquele momento, e quando existiu a pandemia da AIDS no mundo, o Brasil foi, e você vivenciou muito isso nos diferentes congressos que até participamos e a gente cobriu, e você como diretora do departamento, o Brasil era referência. E hoje, nós somos responsáveis por 1/3 das mortes pela Covid-19 no mundo. Quer dizer, o que aconteceu com o Brasil, Mariângela? Nós tínhamos um know-how, e temos um know-how de vacinação, e tínhamos um know-how de lidar com doenças difíceis, bastante interessante quando a gente fala de AIDS. Onde é que a gente se perdeu? Veja, na verdade, eu acho que não pode se concentrar só no Brasil, porque tem muitos países que estão com dificuldade, né? Sabe, acho que o Brasil tá numa situação de transmissão comunitária super intensa no momento, né? Mas você tem... Quando é que você pensaria, Roseli, que ninguém estava preparado para essa pandemia, né? Quando é que você pensaria que a Inglaterra, que tem um sistema público de saúde super firme e estabelecido desde o final da Segunda Guerra Mundial, é um bem público, reconhecido pela população como um bem, o fato do bem-estar social e o sistema de saúde ser o que é na Inglaterra, e a Inglaterra está passando pelo aperto que passou, e passou muito aperto no ano passado, e Sim. ainda está. Sabe, então eu quero pôr isso na proporção direta. Claro que a Inglaterra é um país rico, né? Enquanto o Brasil é um país em desenvolvimento, e aí você tem uma diferença. Eu não estou nem comparando com os Estados Unidos, que é um país que é o país mais rico do mundo, mas é também um país que tem desigualdades enormes e que não tem um sistema de saúde. Né? Mas faça a comparação das dificuldades que o governo inglês teve, e ainda tem, porque ainda estão com lockdowns na Inglaterra, sem parar, né? Desde o ano passado isso está se... E a Inglaterra hoje acho que já tem... É um país é um dos dois, acho que a Inglaterra e a Israel, que estão com a maior cobertura de população vacinada. Então, acho que tem que botar na perspectiva certa, sendo um país rico e que tem um sistema também que no Brasil é menos robusto, que é um sistema de proteção social. Então, essa é uma questão. Aí a gente começamos a entrar aqui numa situação que ainda é complexa. O Brasil decretou a licença compulsória de Favirense, depois de 17 reuniões, houve aquela confusão toda, e aí o mundo falou, opa. E eu me lembro que eu sempre falava, olha, precisa aprender a negociar, o remédio não pode ser tão caro, as pessoas têm que ter direito acesso, né? E novamente o mundo nos traz a dificuldade da questão do acesso e voltamos à questão que você conhece muito bem, que é a situação das patentes no mundo, né? Qual é o peso que o Brasil tem em apoiar hoje a intenção da OMS em suspender as patentes de vacinas para que essa possibilidade de que mais países tenham acesso à vacinação? Que peso político teria ou terá se o Brasil tomar essa decisão, Mariângela? Veja, primeiro que não é uma discussão que acontece na OMS, é uma discussão que acontece na Organização Mundial do Comércio, tá certo? E é uma discussão porque o sistema de patente é baseado em regulamentos aprovados, em acordos aprovados na Organização Mundial do Comércio. E essa discussão que está tendo no momento é para ter uma moratória no sistema de patentes para produtos contra a Covid. É uma iniciativa dos governos sul-africano e indiano, inicialmente. Eu acho que tem agora mais de 50 países que apoiaram, o Brasil não apoiou. Né? O Brasil não apoiou até o momento a iniciativa. E tem várias questões, Roseli, relacionadas, porque vacina é diferente de medicamento, como a gente conhece, né? São indústrias de... Claro, você tem multinacionais que têm medicamento, tem vacina, mas você também tem muitas indústrias que só fazem, os biológicos, né? Que só fazem vacina. Então, é diferente o contexto de um medicamento, a vacina, né? Porque você tem que, se você for partir do zero, que nem o Brasil
partiu do zero no caso de Favirense, né? Começou a produzir do zero, você ter que reproduzir, fazer a engenharia reversa e produzir de novo, com a vacina demora muito provavelmente mais tempo. Então, o que se tem colocado, e o meu chefe, que é o Dr. Tedros Ghebreyesus, que é o diretor-geral da OMS, é muito favorável a essa moratória das patentes, que está sendo discutida na OMC, mas o que a gente tem colocado também é que você precisa ter uma visão equilibrada no momento, né? E que pode ser também o licenciamento voluntário com o objetivo de saúde pública, em que haja transferência de tecnologia, pode ser um processo mais rápido. Né? Você pega uma vacina nova, essas vacinas novas elas estão funcionando bem, essas que são do mensageiro RNA e tudo mais. Só tem 2 países no mundo com domínio de tecnologia, que é os Estados Unidos e a Alemanha, né, que é a empresa, e no setor privado, né, os Estados Unidos na Moderna e a Alemanha na BioNTech, né, que é a Pfizer, é a vacina da Pfizer. Né? Então, você pega uma vacina como essa, você precisa, não tem expertise o suficiente no mundo para fazer transferência. Vai demorar, nós precisamos ter transferência de tecnologia para essas plataformas novas, porque elas são plataformas versáteis e elas podem ajudar numa nova... Quando a gente, não é se vai ter uma nova pandemia, porque vai ter uma nova pandemia um dia. Eu espero que não antes de eu morrer, mas vai ter alguma coisa. Então, elas podem ajudar. Então, tem muita controvérsia. A discussão global está sendo muito polarizada, com os países que normalmente se opõem a qualquer mexida no sistema patentário, e os países... Como? São sempre os mesmos países que se opõem? Sempre os mesmos. Os Estados Unidos, os produtores, né? Os Estados Unidos, o Japão não produz vacina, mas ele protege bastante a propriedade intelectual, os países europeus, boa parte deles, né? Então tem essa discussão de quão importante é uma moratória agora. Por outro lado, a gente sempre tem falado que e o meu chefe tem sido muito forte, né, nesse sentido, que se não for numa emergência, quando vai ser? Nunca, né? Se não mudar a postura agora de uma pandemia que está afetando o mundo e matando gente do jeito que está a Covid, vão fazer essa reflexão quando? Mas você tem que estar aliado a medidas concretas de transferência de tecnologia. Esse é o ponto. É porque não basta só não ter a patente, você tem que ter a transferência de tecnologia para você poder produzir mais rápido. Então, o entendimento prático que a gente tem no momento, que esse ano a gente tem que aumentar a capacidade de envasamento, sabe? Quer dizer, usar mais, né? Quer dizer, porque, por exemplo, o Brasil agora está fazendo envasamento da vacina da Sinovac, que é a Coronavac no Butantan, e está fazendo o envasamento da vacina da AstraZeneca na Fiocruz. Então, eles estão mandando o produto e ele faz a finalização no Brasil. Com o tempo, a transferência de tecnologia vai se dar e esse produto vai ser produzido no Brasil para os 2 lados, né? O que é super importante para o Brasil. Agora, você tem outras vacinas sendo aprovadas, que nem a da Janssen, né, que é a Johnson & Johnson, está sendo aprovada, em que eles têm capacidade de produzir mais do que eles têm de envasar. Né? Precisa botar a vacina nos frasquinhos, né? Isso não basta só fazer a vacina. Tem que ter um jeito bem estéril de fazer o invase e poder distribuir na dosagem certa e tudo. Então, não é uma coisa para amadores, né? Ela tem que ter experiência. Não. E o Brasil já está fazendo isso, né, nessa primeira etapa da transferência de tecnologia das 2 vacinas. Então, ela ajuda, mas tem que ter a moratória ajuda, mas tem que ter essa colaboração para fazer com que a transferência de tecnologia ocorra e que os países não tenham começado do zero na produção da vacina. Não, porque senão não adianta. Ô, Maria Angélica, o que eles argumentam? Quer dizer, qual é o argumento lógico, com bases humanitárias no que a gente está vivendo, que os países têm, o que os representantes dos países usam numa reunião com todos os países, sentados na frente dos maiores especialistas do mundo, para dizer que não tem que ter essa moratória em relação a transferências, etc. e tal, de tecnologia?
Veja, eu estou falando sem estar acompanhando as discussões na Organização Mundial do Comércio, né? Porque essas discussões são no Conselho de TRIPS, na Organização Mundial do Comércio. Mas o que se coloca, o que eu tenho visto de argumentação é que não é uma medida que vá resolver o problema da vacinação agora. Sabe que não é uma medida imediata, porque não vai aumentar a capacidade de produção só porque você fez uma moratória. Esse é o argumento principal que é utilizado e que não é incorreto, tá certo? Mas a questão é que você tem que criar as bases para que isso ocorra, porque também ela tem outros produtos, como os anticorpos monoclonais, que estão sendo estudados também contra esse novo coronavírus, né, que também são produtos biológicos e são altamente protegidos. Então, tem outras questões em jogo que são colocadas, né? A OMS tem uma aprovada, e o Brasil foi muito importante, a época da aprovação, que acho que foi em 2006, e já foi revisto em 2018, acho, uma estratégia global para a saúde pública, propriedade intelectual e inovação, né? Então, é mais ou menos a mesma conformação política dos países que têm reservas com relação à abertura no campo da propriedade intelectual e os países que têm maior interesse e que têm capacidade de produção, né? Acho que o Brasil é um país que tem capacidade de produção maior do que está fazendo, a Índia, evidentemente, né? A própria África do Sul tem uma capacidade crescente de produção de medicamentos, principalmente. Agora, de qualquer forma, se o Brasil tivesse uma outra postura, né, que, do ponto de vista político, ajudaria, não? É difícil, porque ali a briga é grande, né? Você veja que eu não sei quantos países fazem parte da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, né, mas se tiver 60 apoiando hoje, provavelmente é 1/3 apenas, né? Então, é claro que o Brasil sempre foi uma voz de peso nessa área, né? Sempre foi uma voz muito ouvida, mas ainda assim é uma conformação difícil de avaliar no momento. É complicado, é complicado. Como é que está se passando a COVAX? Como é que surgiu a ideia da OMS tentar e efetivamente conseguir trazer acesso para países que não teriam condições de vacinar suas populações? Você veja isso ano passado, fevereiro, março, quando começou a ter um maior número de casos, né, foi se gerando evidência do tipo de transmissão e aparecendo em muitos países e tudo mais. A OMS coordenou uma articulação com a Fundação Gates, com a Iniciativa de Vacinas, que é o Gavi. Não estou falando só da COVAX, estou falando das 3 áreas principais, que é diagnóstico, que é tratamento e que é vacina. Então, a OMS trabalhou com esses parceiros e, no final, vai fazer 1 ano agora, no final de abril, o Dr. Pedro, junto com a Angela Merkel, né, Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha, o presidente da Costa Rica, o presidente Macron, da França, e o Bill Gates e outros parceiros lançaram, né, foi coordenada a fase inicial pela OMS, lançaram esse acelerador para acesso a tecnologias da Covid. E foi muito que chama ACT-A. E um dos pilares é o COVAX, né, que é o da vacina. Né? Mas foi muito importante fazer isso porque trouxe uma coordenação global de parceiros que trabalham mais ou menos juntos, né? Tem fundações, tem a indústria, né? A indústria de genéricos, a indústria a Big Pharma está lá, né? Da grande indústria farmacêutica. Então, foi uma conjuminação de trazer todo mundo junto para unificar ou para coordenar os esforços no sentido de pesquisa e desenvolvimento desses produtos, que poderiam fazer diagnóstico mais precoce, poderiam ser usados para tratamento e poderiam ser desenvolvidos como vacina. Então, essa articulação vai fazer 1 ano agora.
e o pilar das vacinas que chama COVAX, que é coordenado pela OMS, pela iniciativa de vacinas, que chama Gavi, é muito pouco conhecida no Brasil, porque o Brasil não beneficia-se dessa iniciativa, é só para países pobres, e um centro que já tem talvez uns 15, 16 anos, que é o CEP, que é um centro, uma coalizão para preparação de epidemias e inovação. Esse centro já existia, né? E esse centro já tinha recursos de investimento para algumas plataformas das vacinas que deram certo. Sabe? Então, o ano passado, a gente trabalhou fortemente no entendimento de que a gente não queria que acontecesse o que aconteceu com o H1N1. Né? H1N1, que aconteceu, acho que as pessoas talvez lembrem, talvez não lembrem, mas quando a vacina se tornou disponível para os países ricos, ela demorou 6, 7 meses para chegar nos países em desenvolvimento. Né? Então, o foco grande, à época, em maio, junho do ano passado, foi que a gente estabelecesse um mecanismo que garantisse um acesso equitativo às vacinas que comprovassem ser seguras e eficazes, né? E estabelecemos esse mecanismo, que é um tipo de um consórcio internacional, né? Que é o COVAX Facility, que é um consórcio, e que é administrado pela Gavi, pela Iniciativa de Vacinas, e com o trabalho conjunto da OMS com essa colisão, o CEP. Né? Então, o que é? Esse, no início, foi o objetivo. O Brasil entrou no consórcio, tem 190 países e regiões e territórios, né? Porque nem tudo é reconhecido pela ONU como país. Né? Então, você tem que ter uma abertura para todo mundo, e os países, nessas condições, poderiam se associar nesse mecanismo, que foi lançado, acho, em julho do ano passado, numa época que você não sabia qual vacina ia funcionar, né? Ou se teria alguma vacina que funcionasse. Então, o mecanismo foi lançado com algumas vacinas no portfólio, né? Que agora elas estão sendo distribuídas, e ao mesmo tempo que foi lançado, começou o movimento que a gente chama dos acordos bilaterais, né? Os países ricos, né? Por exemplo, os Estados Unidos não dá bola para as questões globais, né? E investiu trilhões de dólares, né? Comprou adiantadamente, comprou vacina de tudo quanto foi plataforma, comprou candidatos de vacina, né? Comprou adiantada uma produção de vacinas sob risco, que não sabia se ia funcionar ou não. Os Estados Unidos pode fazer isso, país rico, né? A gente teve muitas negociações com a União Europeia, porque tentando que a União Europeia viesse para o COVAX Facility e não abrisse uma frente em separado. A União Europeia se juntou à COVAX, mas ao mesmo tempo abriu em separado, está tendo muita dificuldade em administrar o consórcio dos países europeus, né? Está tendo bastante dificuldade. E ao mesmo tempo em que não teve aporte financeiro tão grande na COVAX Facility, porque você tem que... É importante as pessoas saberem que os países que beneficiam das vacinas que são tradicionalmente fornecidas pelo Gavi, elas não pagam por elas, tá certo? Então, a gente tem um quantitativo de países, acho que são 92 agora, que estão recebendo vacinas sem ter que pagar por elas, porque senão não... Tá certo? Então, é um mecanismo... Não teriam acesso. Não teria acesso, um mecanismo para tentar equacionar, né? Então, até o momento, acho que foram 50 milhões de doses que foram distribuídas até agora, né? A gente está com problemas que não é problema só da COVAX, porque esse é um problema que o mundo está vivendo, e acho que ao tempo que se tem uma expectativa enorme com as vacinas, você ainda não tem uma produção estável de vacinas no mundo. Certo? A AstraZeneca está uma guerra na Europa, né? Acho que vocês viram que a AstraZeneca, a União Europeia com
com a Inglaterra estão se bicando, porque a União Europeia baniu as exportações de qualquer produto feito no território europeu que não haja uma reciprocidade, né? Por exemplo, não deixou sair, não sei, um quantitativo de vários milhões de uma vacina produzida pela AstraZeneca na Itália, que devia ter ido para a Austrália. Tá certo? Então tem tudo isso. E a gente está com uma grande concentração de produção na Índia, né? Sabem que a Índia é um dos maiores produtores de vacina do mundo, e o Instituto Serum da Índia é o maior produtor de vacina do mundo hoje. Seja genérica, qualquer tipo de vacina, ele é o maior produtor do mundo. E a Índia está com uma situação da epidemia ficando cada dia mais semelhante à do Brasil, fora de controle, né? Então, o que a Índia fez? Está restringindo as exportações de vacina do Instituto Serum para uso interno. Né? Então, ainda está num momento muito, muito instável de suprimento de vacinas. Isso eu estou falando também porque é importante que as pessoas que estiverem ouvindo, mesmo que... eu acho que não pode se ter uma falsa segurança porque chegou a vacina, acabou o nosso problema, né? Porque não acabou, primeiro, porque não tem vacina suficiente, segundo, porque a gente ainda não tem evidência suficiente de que a vacina diminui a transmissão, muito provável que diminua, mas você pode pegar a Covid se você tomou vacina. Certo? Acho que as pessoas não... Por isso que você precisa usar máscara e precisa fazer higienização das mãos e precisa continuar com o distanciamento físico e tudo mais. Mas se você pegar esse vírus, você não vai ter doença severa. Né? E dessa forma não vai morrer do vírus. Nós não vamos ter as UTIs como temos hoje no Brasil, na grande maioria dos estados brasileiros, com 90%, com 95% de ocupação. Mas quer dizer, Roseli, que você não pode deixar, porque o problema é a transmissão. Né? Se você não tem cobertura suficiente de vacina e o vírus ainda está sendo transmitido em alta incidência na comunidade, como é o caso do Brasil, não é só o Brasil, outros lugares também. O Brasil muito em crise no momento muito provável que a variante que foi verificada no Amazonas, que é P1, tem alguma influência na transmissão, como teve a influência na Inglaterra. A Inglaterra, com tudo que fez com a variante que surgiu, foi identificada na Inglaterra, teve um aumento na transmissão muito grande e o sistema quase entrou em colapso esse ano. Nós não estamos falando do ano passado, nós estamos falando desse ano. Então, todo esse conjunto tem que ser considerado. Mariângela, o que precisa acontecer atualmente para que mais países tenham acesso às vacinas e para que a vacina chegue ao maior número de pessoas possíveis, hein? Não sei se uma delas é aumentar a produção, obviamente, né? Outra é garantir que nos países, porque um dos objetivos da OMS até o dia 7 de abril era que em 100 dias desse ano, porque o dia 7 de abril é 100 dias, 10 de abril, na verdade, é 100 dias desse ano, em todos os países tivesse começado a vacinação para pessoas, trabalhadores e trabalhadoras de saúde. Certo? Porque a gente tem um objetivo esse ano, né? Assim, a comunidade internacional tem um objetivo esse ano, que ajuda a economia indiretamente, mas o objetivo principal, Roseli, é diminuir a mortalidade pela Covid, é evitar que as pessoas morram. Esse é o objetivo principal. Por isso que a OMS está defendendo, recomenda essas vacinas que estão aprovadas para trabalhadores de saúde, como população prioritária para ser vacinado, porque se não tiver quem atenda as pessoas doentes, você entra em colapso, né? E você também tem o fato de que o trabalhador de saúde está mais exposto, né? Pela condição. Por devido ao ofício, claro. E as pessoas que têm maior risco de adoecer e morrer, que são as pessoas acima de 65 anos ou pessoas com comorbidade, né? Comorbidade quer dizer com alguma doença associada. Então, essas são as recomendações da OMS nesse ano. Os países estão adaptando de formas diferentes. Né? A gente vê
países que estão vacinando, por exemplo, a polícia ou militares, ou isso, dependendo da priorização que o país dá. Mas a recomendação muito clara da OMS é para esses grupos prioritários nesse momento. O trabalhador de saúde tem que estar vacinado, e há países por exemplo, teve países, por exemplo, a Inglaterra priorizou também os trabalhadores que trabalham com idosos, né? Porque tem uma população muito faixa etária muito alta, quer dizer, tem uma população muito velha, né? Então, ao tempo que vacinou primeiro os de 90 anos, depois de 80 anos, foi descendo, foi vacinando quem cuida, os cuidadores de pessoas idosas também. Então, vai variar de país para país, mas e precisa agora, no momento que a gente está, Roseli, precisa ter uma solidariedade mais concreta dos países que têm vacina a mais do que precisa. Né? Quando está falando, porque agora não é mais tanto, mesmo que você tenha dinheiro, você não tem onde comprar, não tem o que comprar. Né? Não lembro onde eu li, parece que o Canadá tem 2,5 vezes o número de vacinas que precisa. Não, 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes vacinas que precisa. Os Estados Unidos têm outro tanto, né? Porque assim, né, nem tudo é tão... A própria Europa tem outro tanto. Então, mas esses países ainda não atingiram. Eles estão priorizando as suas próprias populações. Né? E o meu chefe, de novo, ele tem falado com muita frequência que o mundo tem que estar em volta de um objetivo de evitar que as pessoas adoeçam gravemente e morram. Né? E não é vacinar toda a população acima de 18 anos. Né? Porque tem gente que tem riscos diferentes de adoecer e morrer. Né? Então, essa é uma coisa que é importantíssimo, que a equidade nesse momento seja que esses grupos estejam o que ele chama ele diz que é um traje moral, né? É um traje moral que você possa estar vacinando populações que têm menor risco, o risco pequeno de desenvolver doença grave, enquanto outros países você tem pessoas que têm maior risco e que não estão tendo acesso. Então, há muita pressão internacional nesse momento para países que têm doses extra para compartilhar com os outros países por meio desse mecanismo global que é o COVAX. É um ultraje moral você ter 5, 6 vezes o número de vacinas que a sua população vai usar. Desculpa. Enquanto outros países não têm, né? Então, não tem nada, né? Essa é então, há uma pressão muito grande para a doação, para o compartilhamento dessas doses extras, né? Mas é um momento, então, o que a gente está falando também é que esse nacionalismo de vacina não ajuda, né? Porque, na verdade, cria uma falsa sensação de segurança, que enquanto você tiver um surto em algum lugar, ele pode chegar no seu país, não tem como. E quanto mais tempo demorar para se ter essa equidade nas vacinas, mais tempo dá para novas variantes de interesse da saúde pública surgirem, né? E que pode impactar a vacinação no futuro. Né? Claro. Não, e esses países não vão, a não ser que o mundo não se relacione mais, esses países não vão conseguir sobreviver sozinhos no mundo, né? Penso eu. Fechados, né? Tem alguns deles estão fechados há muito tempo. Claro. Né? Maria Ângela, qual seguirá sendo o nosso maior desafio nesse momento? Eu acho que o acesso equitativo aos meios de diagnóstico, ao tratamento, e a gente não está falando de coisas, Roseli, que são estratosféricas, né? Você está vendo as dificuldades que o Brasil teve, que são mais de logística do que de produção com relação ao oxigênio, por exemplo, né? O medicamento que é um medicamento que está fora de patente, que eu acho que tem 50, 60 anos, já que é dexametasona, por exemplo, que já comprovadamente eficaz para algum tipo de paciente grave, não é todo paciente que pode tomar, não pode ser tomado como prevenção, também porque tem risco de tomar como prevenção, mas essas combinações no cuidado do paciente que necessita ser internado, elas estão variando demais de país para país.
Né? Então, você tem desde os problemas, como o Brasil está tendo com relação à manutenção constante do oxigênio, né, dos cilindros, basicamente, do oxigênio na escala territorial que o Brasil tem. Vários países estão tendo o mesmo problema, porque isso é um problema que existiu sempre em países em desenvolvimento. Sabe? O Brasil tinha uma situação confortável, mas boa parte dos países em desenvolvimento não tem um suprimento de oxigênio de qualidade bom, o que quer dizer que o que essa pandemia trouxe, o que era ruim, ficou pior. Né? Então, a gente está verificando também que há muita utilização de medicamentos que não têm evidência científica que funcionam, né? E no caso do Brasil, isso está bastante comprovado, porque a OMS tem colocado recomendações com relação a diferentes medicamentos, né? Se hidroxicloroquina não é indicada, não vai haver, né? A própria ivermectina está saindo, deve ter saído semana passada, a recomendação que ela não tem evidência de que funciona para prevenir, que precisa mais estudos. Então, tem uma porção de coisas em que, além de você não estar, que os países não estão utilizando aquilo que a ciência já mostrou que funciona, mas, ao mesmo tempo, que estão utilizando coisas que a ciência já mostrou que não funcionam. Não funciona. Então, eu acho que é um momento muito bom para reflexão, e eu vi com muito bons olhos o fato do novo ministro da Saúde estar buscando um redirecionamento das políticas de saúde baseadas em evidência científica, o que é extremamente importante no momento. Né? Antes de tudo, é um alívio para nós ouvir isso. Não, isso é muito, muito importante, acho que é uma condição básica, né, para você botar uma política de saúde nos eixos, que ela seja no que for possível baseada em evidência. Eu digo isso porque um ano atrás a gente não sabia se essas coisas funcionavam ou não funcionavam. Então você estava numa situação que você tentava de tudo, né? Hoje você já sabe, você já sabe o que não funciona. Né? Mariângela, o que a pandemia está te ensinando e o que a pandemia está ensinando para o mundo, na sua avaliação? Eu acho que para o mundo, Roseli, é que ninguém estava preparado, né? Porque você tem um problema como o HIV, que também está presente em todos os países do mundo, é uma pandemia, mas que teve uma evolução lenta. É claro que, em termos numéricos, o HIV teve, não sei, 80, 90 milhões de pessoas que morreram, não lembro mais do número exato, né? Mas foi se fazendo ao longo dos anos, né? E o mundo, cada vez que você tem uma pandemia, porque essa não é a primeira nas nossas vidas, mas essa é a mais importante nas nossas... espero que seja mais importante na minha vida, pelo menos. Eu tenho 65 anos, já vivemos outras pandemias, né? Já vivemos situações mesmo que não fosse uma pandemia, mas que tivesse risco regional. Eu acho que muita gente nem lembra dos problemas da cólera, né? Talvez começo da década de 90, quando teve um surto de cólera no Peru e começou a afetar as regiões vizinhas no Brasil, e com saneamento básico do jeito que é. Não é? Então, todas essas coisas... O que essa pandemia mostrou é que cada vez que você tem um problema global, o mundo se interessa. E como daí demora para acontecer, o mundo se desinteressa. Então, a OMS tem uma Assembleia Mundial de Saúde todos os anos, né? E a OMS alguns países, e a OMS ajudando, é claro, né? Propondo a criação de uma convenção, um tratado para a preparação de pandemias. O que isso quer dizer na prática? Eu acho que todo mundo lembra, todo mundo vê ainda as questões com relação ao tabaco, ao fumo. Não é? Por que se tornou gradativamente proibido fumar em determinados ambientes? Por que se tornou isso, aquilo, porque é propaganda, o rótulo da caixa de cigarro? Porque teve uma convenção global que torna obrigatório que os países tomem determinadas medidas. Sabe? Então, é isso que está se buscando agora no âmbito da Assembleia Mundial de Saúde, que ocorre
em maio, é que haja a aprovação de uma convenção, de um tratado, em que daí, durante uma pandemia, os países são obrigados a tomar determinadas atitudes. Sabe, são obrigados, já existe um regulamento sanitário internacional que os países são obrigados a notificar, isso, aquilo. Mas um tratado cria obrigações também para o setor privado. Sabe, não é só para os governos. Então, isso globalmente é um ponto que é de ensinamento, que agora a gente precisa ter uma estrutura legal, normativa, em que todos os países tenham que atender, e que, se tiver um problema desse tipo de novo, existe mais regras para... Existem algumas regras hoje, mas não regras o suficiente, inclusive relacionadas ao acesso a bens e serviços, né? Do ponto de vista pessoal, eu acho que é difícil até falar como o mundo é desigual, né? Acho que para mim, essa pandemia só demonstrou que a desigualdade está presente em todos os países, né? Você vê que teve mortalidade, que a gente chama de letalidade, né? Da letalidade dos casos de Covid diferentes, até em países com sistemas de bem-estar social, como a Inglaterra, a letalidade é diferente entre brancos e os imigrantes, né? As diferentes etnias. Então, você começa a ver... E a desigualdade sempre teve, né? Mas para mim, o que choca ainda é a inequidade no acesso aos bens e produtos de saúde. Acho que isso, para mim, há muita conversa sobre solidariedade, mas na prática, né, essa solidariedade entre os países, não são todos, né, entre alguns países mais ricos e os países, o resto do mundo, e a sensação de que a gente tem que estar todos juntos, acho que tem coisas boas, né? Você tem muita cooperação no momento, mas de que a inequidade continua sendo inaceitável, né? Porque a inequidade no sistema de saúde é perversa, né? As desigualdades, você não consegue resolver os problemas da pobreza por meio do sistema de saúde, você não consegue, né? Tem problemas macroestruturais na desigualdade que provavelmente não vão ser resolvidos antes que eu morra, mas as inequidades no acesso à saúde poderiam ser resolvidas, né? Elas poderiam estar melhores do que elas estão. Então, acho que Quando nós falamos de saúde pública, o que a pandemia tem nos ensinado? Acho que essa necessidade de cooperação internacional acho que ensinou coisas boas. Eu não quero só falar das coisas ruins, porque eu falei muito das coisas ruins. Por exemplo, você tem hoje, goste ou não goste da forma como os chineses trataram a questão, eles botaram a sequência desse vírus disponível super rápido, né? E hoje você tem o GISAID, que é uma organização internacional, que estão depositadas mais de 500 mil sequências, certo? E é um acesso público que os produtores podem, que quem vai produzir uma vacina pode acessar, sabe? Se faz com sequenciamento. O Brasil está com muito baixo sequenciamento dos vírus, mas tem capacidade de fazer muito mais. Então é uma das coisas que a gente está olhando. Eu acho que então tem na parte científica, a gente nunca teve na história da humanidade um desenvolvimento tão rápido de vacinas. Né? Sabe, são coisas assim, ponto de saúde pública, e não é porque se fez atalhos ou se deixou de fazer coisas que deviam ser feitas. Um é que teve investimento, teve dinheiro, né? Foi colocar dinheiro. E depois é que várias das etapas foram sendo realizadas em paralelo, né? E também houve um comprometimento adiantado. Alguns países, inclusive a COVAX Facility, comprou vacinas antes dela estarem prontas, né? A AstraZeneca, ela começou a produzir vacina antes de ter aprovação em qualquer lugar do mundo, né? Então teve todo
um conjunto de colaborações. Você teve a Sanofi, que é uma grande empresa francesa, fazendo colaboração com a GSK, que é GlaxoSmithKline, uma colaboração técnica, um tinha um adjuvante, o outro tinha uma outra parte do produto, e eles se juntaram para fazer. Sabe, isso você nunca viu antes, isso nunca aconteceu. Sim. Eu acho que isso do ponto de vista de saúde pública, isso é bastante importante. Se tem motivação e se tem recursos, tem como fazer um esforço acelerado. Agora, isso é na parte da pesquisa e desenvolvimento, né? Agora, o desafio continua da gente fazer com que esses benefícios sejam compartilhados no mundo todo de uma forma equitativa. Se você tivesse que dar uma nota para a resposta do mundo, quando a gente fala de Covid-19, sua mãe foi professora, qual nota que você daria? Isso é muito difícil, né? Porque o mundo é tão diverso, né? Para o mundo, seria uma nota baixa. Acho que o mundo não estava esperando isso, né? E essa é um vírus respiratório, né? Não é um vírus de transmissão sexual ou sanguínea, né? Você está falando de um vírus que pode pegar num contato ocasional, né? Então, acho que... Não tem culpas, né? Não tem culpas, não tem. Culpabilidade. Só trazendo aqui informação que o João nos trouxe, o AIDS matou 70 milhões de infectados, tem 70 milhões de infectados hoje no mundo e matou 36 milhões. Então, muita gente. Maria Ângela, acho que falamos um pouco de tudo com bastante profundidade, porque você sempre foi uma pessoa ótima para dar entrevista, porque tem profundidade. Quem tem profundidade é porque tem bastante amor no coração e tem humanidade na sua história, como você tem. Eu acredito muito em energia, né? E as palavras são energia. Qual é a energia que você quer deixar para as pessoas depois dessa nossa conversa aqui? Em uma palavra, ou em quantas palavras você quiser? O que você quer? Poucas palavras. Eu não quero dizer que está todo mundo cansado. Eu estou cansada, as pessoas estão cansadas, né? Mas não acabou ainda. Né? Não acabou ainda e vai demorar um pouco, mas vai passar. O mundo já passou por várias pandemias, né? Algumas mais graves, outras menos graves. Né? Isso não é você pensar numa perspectiva histórica, mas esta é a pandemia que nós estamos vivendo. E a gente tem que ter confiança que tem luz no final do túnel e que vai passar. Mas enquanto a gente não chega lá, cada um tem que tomar cuidado. Eu acho que eu quero passar uma mensagem de otimismo, Roseli. Está cansado, mas aguenta mais um pouco. Claro. Vamos chegar lá. Muito obrigada pelo seu esforço, muito obrigada pelo seu compromisso, muito obrigada pela sua dedicação, não é? E muito obrigada pelo seu amor pela humanidade. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, prazer vê-la. Prazer te ver também.